Zagueiro chegando na Vila Belmiro? Olha, tomara. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar uma ideia a respeito do tema do nosso vídeo, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, siga a Santos Mil Grau nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar falando sobre o Peixão. E bora pro nosso vídeo, beleza? Tô aqui com uma matéria do UOL, matéria assinada por Lucas Mussetti, ele, que diz: Vojvoda dá aval e Santos tenta avançar por zagueiro paraguaio. Santos negocia a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte, do Spartak da Rússia. A proposta do Peixe é de 4 milhões de dólares, 21,6 milhões de reais, e o técnico Juan Pablo Vojvoda já deu aval. A diretoria santista esteve muito perto de fechar com Duarte na semana retrasada, mas recuou para ouvir a opinião de Jorge Sampaoli. O treinador priorizava Carlos Cuesta e Adonis Frias. Agora, com insucesso por Sampaoli e com Vojvoda no comando, o Santos tenta reativar esse acordo. Trazer ao menos um zagueiro é prioridade. O Santos também quer volante e centroavante. Vojvoda avaliou nomes anteriores e fez suas próprias sugestões. A janela de transferência se encerra no dia 2 de setembro. Então nós temos pouco tempo, né? Cerca de. Bom, tem mais essa semana aí, basicamente. Fecha segunda que vem. Semana que vem. Ah, quero saber o que que vocês acham deste nome. Se alguém aí conhece, eu vou ser muito sincero, eu não conheço o jogador. Ouvi boas referências, ouvi dizer que chegaria para ser titular, mas convenhamos, isso não significa muito. Quem assistiu o último jogo do Santos contra o Bahia, assim, deve ter ficado horrorizado com a partida do Luizão. O Luizão é um jogador que não está maduro o suficiente para ser profissional do Santos. E aí, que nós temos de opção? Temos o Luan Pérez, ok, esse é um zagueiro titular. Temos o Zé Ivaldo, que oscila muito. Temos o Gil, que é praticamente um ex-zagueiro em atividade. E temos o Basso, que é o segundo melhor aí depois do Luan Pérez, mas que todo mundo sabe que não é um grande zagueiro. Então a gente precisa de zagueiros, na minha opinião. No mínimo dois, na minha opinião, tá? Não sei se você concorda ou discorda. Então, este zagueiro aí precisa chegar com urgência. Se ele era titular, se ele era um jogador importante para o Spartak da Rússia, então eu acho que ele pode, no mínimo, suprir uma carência que a gente tem no setor aqui no Santos, né? Se não fosse o São Paulo voltar atrás nos nomes dele, porque ele deu nomes, o Santos concordou, foi atrás e no dia seguinte falou: não, não quero mais esses nomes, quero outros. E foi isso que melou a negociação com ele. Talvez o São Paulo já estivesse aqui, talvez o zagueiro já estivesse aqui. Talvez a gente não tivesse tomado dois do Bahia. Obrigado, São Paulo. Mas as coisas são o que são, né? A gente tem que atuar com a realidade, com o que a gente tem no momento. E o momento é esse. O Santos perdeu para o Bahia, está complicado na tabela do Brasileirão, precisa urgentemente de reforços, principalmente de zagueiros. E acho, por mais que eu não conheça o jogador, tá? Repito, acho que a chegada desse zagueiro é fundamental. Que a gente está meio que no desespero. A gente não pode ter Luizão e Zé Ivaldo como opções. Um, Vojvoda esteve presente na partida de ontem contra o Bahia, fez suas anotações, né? Muita gente, inclusive, fez piada falando que ele estava fazendo a carta de demissão dele. Mas ele vai ter muito trabalho pela frente, cara. Não esperem que o Santos mude da água pro vinho já na próxima partida. Eu acho que vai ser um jogo duro, um jogo difícil, por mais que seja em casa. E o Fluminense é uma equipe complicada, tá acima da gente na tabela. Acho que é um jogo disputado, um jogo bem difícil pro Santos, que a gente precisa com urgência vencer. Então, toda a sorte aí pro Vojvoda, todo o apoio pro Vojvoda e tomara que o Santos consiga trazer esse zagueiro, porque se a gente for pra partida com o Luizão, com o Zé Ivaldo, é ir com uma incerteza de que a gente vai ter uma zaga minimamente competitiva, né? Basicamente por hoje era isso. Quero saber se você concorda ou se você discorda. O que que você acha desse zagueiro? Conhece o zagueiro? Já viu ele jogar? O que que você acha? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais e siga a Santos Mil Grau nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar. E aguarde nossos próximos vídeos durante a semana, vai ter mais vídeo, beleza? Obrigado pela audiência de sempre. Pra cima deles.